Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo da série Maternidade. E nesse vídeo agora eu vou contar, então, para vocês do sexto mês até o nono mês agora, que estamos completando 9 meses do Vitor agora nessa semana. Tô gravando esse vídeo agora no começo de maio, né? Final de abril, começo de maio, então, são 9 meses de Vitor. Então, 6 aos 9 meses, já então passamos pela amamentação, já passamos pela APLV, e agora, então, ao sexto mês, né? No sexto mês, o Vitor começou a introdução alimentar. E eu, mãe louca, desesperada de primeira viagem, que não sabe nada, super despreparada, né? Fiquei louca, então, com a introdução alimentar, porque eu queria, gente, o que que acontece? Você ouve muita coisa na internet, você também fica louco. Então, você vai buscar informação, você fica mais doido do que resolver o problema, às vezes, né? E aí, assim, lia-se que a criança precisa comer é, os 5 grupos alimentares, o prato tem que ser, né, todas as cores, e tem que ter tudo isso, e você acabou de sair da, né, tipo, tá amamentando e ainda está incluindo uma outra coisa. Então, a hora que você passa por uma fase e vai para outra, parece que você leva outro caldo da vida, entendeu? Igual quando você tá na praia, você leva um tropeço atrás do outro nas ondas, é a mesma coisa para mim na maternidade. Então, a hora que eu estava, tipo, tô correndo, tô aprendendo a correr, tô correndo uma maratona, vem um desafio, pá, tropeça, torce o pé e tem que começar de novo. Então, foi isso. Então, na introdução alimentar, eu fiquei louca e não consigo fazer comida fresca todos os dias para o Vitor, não tem como, né? Com essa rotina tipo, de trabalho, ainda que eu diminui bastante os ritmos dos atendimentos, tem tanta coisa acontecendo, é a casa para cuidar, enfim, ele, né, que toma bastante tempo também nesse sentido dos cuidados, primeiro ano, tudo certo, né? Então, tenho a ajuda da minha família também para ajudar, da minha mãe, do meu pai, mas aí você quer fazer as coisas todas certinhas, porque se não fizer certinho, vai acontecer alguma coisa, né? E aí, nessa ansiedade toda, me perdi no começo aí da introdução alimentar, não sabia o que fazer, não sabia o que dar, ficava desesperada, o que que ele tem que comer, mas e agora? Fica tudo muito em cima da hora, o que que eu vou fazer? Resumo, vou falar para vocês o que eu acabei fazendo, tá? Então, uma amiga minha falou que ela tinha comprado uns cubinhos, oh meu Deus do céu, forma de gelo, ela comprou forma de gelo que vem com tampa. E aí ela tinha feito toda, ela faz bastante comida para a menina dela e congelava tudo isso em potinho. Só que além disso, né, então dessa forma você está dando papinha. E hoje em dia tem esse método que chama BLW, né? Então a criança, ela come sozinha, né? Ela começa, pega um alimento, amassa, às vezes ela nem come direito, é só uma introdução alimentar, não quer dizer que a criança tem que comer, porque o leite materno ou a fórmula é o essencial para ela até o primeiro ano de vida, né? Então a introdução alimentar é o começo, né? Então a criança não necessariamente precisa comer. Mas vocês lembram que o Vitor era um bebê magro, né? Então eu já ficava com aquela noia, ele precisa comer, né? Então eu queria que ele comesse também. Então a gente queria dar essa oportunidade dele pegar, dele sentir as coisas, mas faz uma sujeira danada, então tipo, não dá para fazer toda hora. E tinha essa coisa dele comer também. Então eu misturei os dois, então eu fiz uma introdução alimentar mista, então ele às vezes eu dou alguns alimentos para ele brincar, ele coloca na boca e foi melhorando com o tempo, mesmo com as poucas vezes que eu dei para ele dessa forma. E também dava a papinha mais amassada, e agora, com 9 meses, já quase 9 meses, muda um pouco a forma de você dar os alimentos, né? Então, baixei aquele aplicativo BLW Brasil. Quem quer tentar esse método, usar esse método do BLW, né, de dar os alimentos inteiros, lógico, gente, que tem forma correta. Você fala isso para uma avó, ela fica louca, elas ficam totalmente loucas. Como assim vai dar esse alimento para criança comer? A minha avó viu ele comendo desse jeito o dia, quase morreu. Ela falou, não posso, não dá para ficar aqui. Por quê? Dá medo mesmo da criança engasgar. Mas ela não engasga, porque tem uma forma correta de você cortar, cozinhar os alimentos. Você não vai dar simplesmente uma maçã na mão da criança, ela vai comer. Não é assim. Tem que fazer um processo. Cada alimento lá nesse aplicativo, que é gratuito, também tem a parte paga, mas eu usei o gratuito, fala como é que você prepara tudo isso. Cada um dos alimentos. Então, você coloca lá, banana, couve-flor, batata, mandioca, você vai aprendendo como é que você faz os alimentos, como é que cozinha, qual que é a textura que tem que estar para dar para a criança comer. Mas enfim, voltando, o que que eu fiz? Eu fiz esse método misto, usando tanto a papinha quanto o BLW, BLW menos, por conta da sujeiraiada toda que faz. E aí eu congelei, fazia, sei lá, batata, purê de batata, congelava nas forminhas.
purê de mandioca, mandioquinha, feijão, arroz, abobrinha, sei lá, tudo que você imaginar, você pega e congela. Fiz também um caldo que eu segui uma moça aqui no YouTube, uma nutricionista, que é um caldo com, oh meu Deus, aquela carne, com músculo e alguns legumes, você cozinha tudo, depois você filtra, e depois quando você vai descongelar alguma coisa para criança, você quer acrescentar aquele caldo que é rico em nutrientes, você coloca também, e fica mais rico aquela preparação, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, até agora tem dado certo. E aí, conforme eu tenho mais tempo e tenho mais disponibilidade, porque às vezes você está comendo uma coisa que você não vai dar para criança, né? Então, ou às vezes você, sei lá, você pediu uma comida hoje no final de semana, você pediu alguma coisa e a criança não vai comer aquilo que você vai comer. Você pediu um lanche, ela não vai comer um lanche, né? Então, já tem tudo preparado na geladeira, é só você descongelar e ótimo. E assim, o Vitor sempre comeu muito bem, graças ao bom Deus. Ele sempre comeu muito e ele come bem, come com a boca boa, só não come direito quando ele tá com sono, quando o dentinho tá nascendo. Então, até agora, graças a Deus, tudo está dando certo nesse sentido da introdução alimentar. Puxou a mamãe e o papai que gostam de comer bastante, né? Então a gente adora comer. Graças a Deus, não tivemos problema aí nesse sentido. E, então, quem for passar pela introdução alimentar, não fica louco, porque a gente, pelo menos eu, né, gente, falando por mim, mãe de primeira viagem, quer fazer tudo certinho. E se é noiada, como eu, você vai querer fazer tudo e você vai ficar tudo louca, você vai ficar ansiosa, vai ficar desesperada. Calma, né? Então, tem dia, beleza, não tem, sei lá, não tem dois legumes, mas tem um, tá bom. Ele comeu, não comeu a porção que você deu de fruta? Tudo bem, daqui a pouco ele come, ou você complementa com o leite que você tá dando. Tudo certo, a criança não vai morrer de fome, tá tudo bem. Agora ela tá recebendo mais um tipo de fonte, não mais uma fonte de energia aí, que é o alimento, tem o leite, então tá tudo certo, não se desesperar. Então, mais uma vez, como eu falei para vocês, conversar com outras mães, mães que já têm um pouco mais de experiência, que estão um pouquinho na frente, também ajuda bastante. Então, não se desesperem aí. E conforme eu falei para vocês, qual que era mesmo? No outro vídeo, eu falei que ia falar sobre a PLV, a alergia à proteína do leite da vaca. Lembra que eu estava fazendo aquele teste? Então, a pediatra pediu para eu fazer esse teste de não tomar leite por 3 meses. Por quê? Porque ia coincidir, se eu parasse de tomar leite antes, sei lá, com 2 meses, de voltar a tomar o leite, fazer essa reintrodução comigo, de eu voltar a comer leite, derivados de leite, ia coincidir com a introdução alimentar. Então, se ele tivesse algum outro problema, desse algum problema no organismo nesse sentido, né, que ele já estava tendo antes desse teste, a gente não ia saber se era da introdução alimentar ou se era do leite que eu estava ingerindo, né? Então, por isso que agora, no final de abril, que eu voltei a tomar leite novamente, para não coincidir. O que que acontece? Nesse último mês, então, conforme eu fui reintroduzindo leite, então eu não peguei o leite e tomei o leite. Então, primeira semana, o que que era? Leite cozido, leite assado, leite assado. Então, era tudo leite que ia em bolo, biscoito, tudo que ia no forno, numa temperatura alta. Beleza, primeira semana, uma porçãozinha por dia. Na segunda semana, introduzia um pedaço de queijo, todos os dias. Se ele não tivesse nenhuma reação, passava para a próxima fase. A terceira semana, 2 pedaços de queijo, todos os dias. E na última semana, 20 ml de leite, e aí você vai aumentando a cada dia, ou um pouquinho de iogurte, né? Um copinho de iogurte, todos os dias para ver como é que ele ia reagir. Como ele não reagiu, deu tudo certo, então superamos. Então, a alergia, parece que, pelo que eu entendi, graças a Deus, as crianças, elas se curam dessa doença, dessa alergia, conforme o tempo vai passando. Algumas crianças mais rápido e outras demoram, tipo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Então, essa era uma preocupação, né? Porque quando a criança começa a ir na escola, tem festinha de aniversário, aquela coisa, aí todo mundo leva bolo, leva brigadeiro, tudo vai leite, né? Então, era uma preocupação que todas as mães têm, né? Quando começa, se ela tem alergia, essa alergia à proteína do leite da vaca é uma coisa meio chatinha de se lidar. Porque a criança vai querer comer, né? Então, foi isso. Então, essa questão da reintrodução que a gente foi fazendo aos poucos, foi isso. Outra coisa que eu achei interessante nessa introdução alimentar é que no primeiro mês no primeiro mês da introdução, tá? Agora parei de falar sobre a PLV, voltando um pouquinho lá sobre a introdução alimentar,
Tem uma janela imunológica, acho que é esse o nome, que a criança, dos 6 aos 9 meses, tem que ir comendo algumas coisas para experimentar, para ver se ela não tem alergia a alguns alimentos, né? Então, aqueles produtos que são mais alergênicos, por exemplo, o camarão, né, crustáceos, essas coisas, que mais? Ovo, amendoim, tudo isso a criança tem que experimentar, glúten, soja também. A criança tem que experimentar, porque se ela tiver alguma alergia alimentar a esses alimentos, é, a reação não é tão brusca quanto depois. Então, você consegue contornar e consegue ver com mais facilidade e lidar melhor com isso e não dar esses alimentos depois, para não ter uma reação mais grave, né? Então, quando ele entrou na introdução alimentar, já comprei, né? A médica já deu também um xarope antialérgico. Se ele tivesse alguma falta de ar, alguma reação, alguma coisa assim, já tinha a mão para dar para ele. Então, já experimentamos, então, ovo, a pasta de amendoim, que mais? Falta experimentar o camarão, que ele vai experimentar essa semana, para ver se não tem alergia. Não é uma coisa que a gente come sempre também, não vai fazer tanta falta se tiver, né? Mas é isso. E, e o glúten, ele experimentou soja, experimentou tudo. Por enquanto, tudo certo, tudo jóia. Então, se você tem seu bebê e o médico não falou, saiba que existe essa janela aí dos 7 aos 9 meses, dos 6 aos 9 meses. Tá? Então, eu percebi também que o intestino muda, né? Então tava indo tudo bem, né? Lembra que eu parei de tomar o leite, aí ele voltou, o intestino dele voltou a funcionar normal. E aí com a introdução alimentar tudo bagunça, o sono bagunça, e cada salto do desenvolvimento que ele tem, se ele aprende a andar, se ele aprende a falar, se ele aprende a engatinhar, tudo isso muda o sono. Jesus amado. Então, já passamos aí pelo salto do sexto mês, do sétimo mês aí, que teve essa questão da introdução alimentar, que o sono ficou um pouquinho bagunçado. E agora, Vitor já está engatinhando e começando a ficar em pé e falou as primeiras sílabas, dá. Então, é muito fofo, é uma fase muito gostosa. E quando, lá no primeiro mês, lembra que eu falei que foi com um perrengue danado? É, foi difícil, né? E eu falava assim, gente, não é possível. Quando as pessoas falavam assim para mim, calma, Thaís, o primeiro mês é assim mesmo, é difícil para todo mundo, difícil para ele também, vocês estão ainda se conhecendo, né? Então, daqui um pouco, né, quando ele estiver lá, 3, 6 meses, ele já vai estar tudo melhor. E realmente, eu não acreditava, porque a gente fica tão embarcado naquela coisa que tudo é difícil, tudo é demorado, né? Os dias não passam, etc. Naquele sofrimento. Agora, realmente, tudo fica melhor, graças a Deus. E aí, conta pra mim se você já passou pela introdução alimentar do seu filho, qual foi a coisa que funcionou aí para você dar os alimentos, se você testou o BLW, se você congelou alimentos, se faz alimento fresquinho, olha que coisa boa. Conta aí pra mim, aqui nos comentários, como é que você se vira aí nos 30. E, gente, vamos combinar uma coisa? É muito difícil ser mãe, né? Por quê? Tem que dar conta da casa, tem que trabalhar. Muitas mães, né, tem que trabalhar muito, muito tempo antes. Graças a Deus eu trabalho online, não tenho tanto esse dilema, mas mesmo assim, para eu trabalhar, eu tenho que deixar ele com alguém. Né? Então, eu tenho a minha mãe que ajuda nisso, mas senão teria que ter uma babá, teria que ter alguém aqui para cuidar. E dar conta da casa. Né? Meu marido fala que tipo, o operacional da casa toma muito tempo, né? Então, você lavar uma louça, deixar a casa organizada. Se você não tem alguém para te ajudar, né, na limpeza da casa e tudo, é muito difícil. Olha, eu achava que antes eu não tinha tempo, eu ficava dando desculpa, eu não vou fazer tal coisa porque, não dá tempo, eu tô cansada. Gente, cansaço é o que a gente tem agora, pelo amor de Deus. É muito difícil. Mas a gente vai sobrevivendo, vai aprendendo, vai lidando, vai driblando, né, as situações aí conforme o tempo passa, a gente vai se habituando a essa nova vida, não é mesmo? Mas me conta aqui como é para você, como é que foi aí a introdução alimentar dos seus filhos. E lembrando que, durante esse tempo off que eu estive aqui das redes sociais, eu fiz um e-book, que é um e-book para crianças, na verdade é para as mães cuidarem das crianças com os florais. Então, cada fase da criança, tudo que você tiver de dificuldade em questão de comportamento, de dificuldade de sono, de comportamentos difíceis, né? Criança, cada fase da criança ela vai apresentar um desafio diferente. Às vezes é com sono, às vezes é com birra, às vezes é com a chegada do irmãozinho, às vezes é porque ela tá indo na escola, às vezes é porque ela tá com medo, pesadelos, terror noturno. Nossa, tanta coisa que as crianças passam, né, coitadinhas? E os torais estão aqui para ajudar a gente com certeza, a dar para elas esse alimento para a alma.
Eu falo assim, né? Porque os florais vão atuar num nível sutil, num nível energético, não vai trabalhar no nível físico, igual um medicamento, por exemplo. Então, o floral é um remédio natural feito com flor e que vai atuar nessa parte mais sutil, tá? Então, a criança vai voltar ao equilíbrio, a harmonizar o campo energético dela e ela se sentir melhor novamente, conseguir interagir melhor, mostrar melhor a personalidade dela no lado positivo, sair do negativo e ir para o positivo. Então, as crianças, gente, reagem assim com o floral. É muito mais rápido do que um adulto. Tá? Então, aí, em 2, 3 meses, já se estiver tomando o floral certo, né? Vai ter uma boa ajuda já. Lógico que o floral, lembrando que o floral é um complemento, né? Um tratamento complementar, não é alternativo, então isso inclui, se precisar de médicos, medicamentos, o floral entra junto, pode usar junto ao mesmo tempo. Olha que coisa boa. Então, floral é tudo de bom. Então é isso. Espero que vocês gostem desse e-book que tem um workshop gravado junto, tá? Um preço super acessível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card aqui do vídeo também, tá bom? Então espero que ajude vocês. E, por enquanto, vou dar uma pausa aqui nesses vídeos dessa série, porque agora o Vitor precisa passar pelas próximas fases para poder gravar o resto. Então, conforme ele for crescendo, eu vou atualizando vocês aqui das fases que a gente está passando. Mas eu quero saber muito de vocês aí também. Conta aqui para mim. Um beijo e a gente se vê em outro vídeo.